Ok! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grammar Week Intermediate. Estamos aí na aula 1. Não sei o que aconteceu, acho que uma vozinha aqui do Zoom falou, não sei se deu para vocês escutarem, mas tudo bem. Eu estou muito contente mesmo que a gente está começando essa segunda imersão de inglês. Essa semana a gente vai ver muitos assuntos gramaticais de nível intermediário. E eu não sei se você viu no meu Instagram, mas está liberado para vocês as aulas do Grammar Week Elementary, as aulas que a gente teve lá em maio, se eu não me engano, elas estão liberadas agora para vocês terem um acesso de novo, assistirem de novo, antes ou então durante, paralelo aí com a Grammar Week Intermediate. Então, se você por acaso não viu os assuntos de nível básico e quer ver, é importante, eu realmente recomendo. Se você não viu as aulas do nível básico, tu acessa. Ingrid, como é que eu faço para ter acesso às aulas do Elementary? Vai lá na descrição do vídeo e aí você vai ter o link para poder acessar. Assiste essas aulas porque você já vai ter a base, certo? Para poder entender melhor os assuntos aqui do nível intermediário. Como a gente já está no nível intermediário, como a gente já viu as coisas básicas, eu não vou ficar explicando detalhe, a gente vai correr, certo? A gente vai ver e vai avançar mais no nível porque tem que ir crescendo aí, ok? Então, assim como na Grammar Week Elementary, no Elementary é básico, certo? Tipo, o nível básico. Agora aqui, vocês também têm o acesso aos materiais. Então, também na descrição do vídeo, vocês têm um link que vai direcionar vocês para o Google Drive, onde vocês vão poder baixar os materiais das aulas. Eu realmente recomendo que você baixe, que você não fique apenas aqui vendo a aula, mas baixe o conteúdo, se quiser imprime, porque assim tu podes ficar arriscando, anotando, fazendo exemplos no papel, mas faz do jeito que tu queres, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês o material para a gente dar início aqui aos nossos assuntos gramaticais, certo? Ok, então tá. Aqui tá aparecendo o nome Yasmin Cardoso, mas eu sou Ingrid, certo? Aqui é o Easy English Ingrid, ok? Ingrid em inglês, mas é porque eu fico usando a conta de minha irmã aqui no Zoom, mas tudo certo, nada errado. Então, bora lá. Tem uma diferença das aulas aqui do Intermediate para o Elementary. Nas aulas do Elementary, deixa eu me aumentar um pouquinho. Nas aulas do Elementary, a gente tinha um texto no início, onde a gente lia o texto, pronunciava, fazia o estudo do texto. Aqui tá diferente, certo? Aqui tá, nesse material aqui que a gente vai ficar vendo nas aulas, tá apenas o assunto de gramática. Eu vou realmente explicar o assunto da gramática. E aí tem uma parte de exemplos, onde você pode montar os exemplos, assim como no Grammar Week Elementary. E aí, em um material separado, você vai encontrar um texto com aqueles assuntos gramaticais que nós vimos, certo? Então tem essa diferença aí. E junto desses textos, que vai estar no material à parte, você vai encontrar alguns exercícios, ok? Então, tem essa diferença aí, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula 1, Grammar Week Intermediate. Quais assuntos nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver os assuntos Present Perfect e os verbos no Past and Participle, no passado e no particípio. Além de que nós temos uma lista de preposições, preposition list, e vamos aprender um idioma. Um idioma não, perdão, um ditado. Até eu me passei nessa. Um idiom, ok? O que é um idiom? Idiom é um ditado. Idiom é aquele ditado popular, aquela expressão que, quando eu mostrar o exemplo, você vai entender melhor. Que ele usa uma certa palavra, mas não é aquilo literalmente, sabe? Tem um sentido por trás. Então, a gente vai começar vendo o idiom, que é ditado. Idioma é language. Até eu me passei nessa, certo? Mas bora lá. Tô mandando aqui uma mensagem pra minha irmã, porque ela berrou aqui meu nome, pra ela não me chamar porque eu estou gravando. Ok, bora lá. Então, vamos começar aqui com o nosso idiom. O idiom que nós vamos ver primeiro é um ditado que nós também temos em português. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Fala comigo. Kill two birds
with, with one stone. Ok. Então, vamos ver aqui na frase. I killed, essa palavra aqui, nós pronunciamos killed e não killed, ok? Killed. I killed 2 birds with 1 stone now. While I made my lunch, I listened to the service. I killed 2 birds with 1 stone now. While I made my lunch, I listened to the service. Fala comigo. I killed 2 birds with 1 stone now. While I made my lunch, I listened to the service. Ok? Então, bora lá. O que é que isso aqui está dizendo? Eu matei 2 pássaros com uma pedra agora. Literalmente, essa frase diz isso. While, enquanto eu fazia o meu almoço, eu escutei o service, culto, certo? O culto de igreja. Então, esse nosso idiom é o que equivale ao português. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Em português, nós falamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Em inglês, é o idiom kill 2 birds with 1 stone. Em português, nós usamos o animal coelho, mas em inglês, nós usamos o animal pássaro. Me diz aí nos comentários qual expressão você acha melhor, qual ditado, né? Se é em qual versão, se é em inglês ou em português. Eu prefiro em inglês, porque eu acho mais fácil para mim falar. Essa palavra cajadada, às vezes eu engancho, fico em... Então, eu prefiro a versão em inglês. E aqui, claro, literalmente o ditado, né, significa matar, o que equivale a matar 2 pássaros. É o que equivale a matar 2 coelhos com uma cajadada só, mas literalmente traduzindo, significa matar 2 pássaros com uma pedra. E isso aí, bom, você sabe o que isso significa, né? É que a gente conseguiu fazer 2 coisas ao mesmo tempo, conseguiu otimizar o nosso tempo e fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Bom, você conhece esse ditado, então, ok. Agora, vamos para o nosso querido assunto, Present Perfect. Present Perfect é um tempo verbal, é o presente perfeito. Ingrid, o que isso significa? Nós temos o tempo verbal presente, present simple. Nós temos o passado, past simple. Esses 2 tempos verbais nós vimos no Grammar Week Elementary. Nós também vimos o present continuous e o past continuous, o presente contínuo e o passado contínuo. Present simple é aquela ação que eu faço. Por exemplo, eu acordo, eu tomo banho, eu como. É uma ação rotineira. O past simple, o passado, é aquela ação do passado que acabou. Aconteceu no passado, acabou no passado, não existe mais. Por exemplo, eu acordei de 6 horas da manhã. Eu acordei. Ponto. Nós temos o present continuous, que é o presente contínuo, onde eu estou fazendo alguma coisa no presente momento. Por exemplo, eu estou gravando essa aula e ensinando para você. E nós temos o passado contínuo e uma ação contínua que estava acontecendo no passado, como, por exemplo, estava chovendo de madrugada. Estava chovendo de madrugada, mas agora não está mais, certo? E nós temos um assunto que envolve, nós temos um tempo verbal, perdão, que envolve o presente e o passado, que é o present perfect, que é o presente perfeito. O que é esse assunto? Esse assunto, ele tem umas 3 formas de ser usados e nós vamos vê-los aqui. Basicamente, qual é a estrutura dele? A estrutura é a seguinte. Aqui, eu acho que esse aqui vai? Vai. O present perfect, ele é formado pelo verbo auxiliar have ou has. Fala comigo. Have, has. Esse S tem som de Z. Has. Has. Ok? Só para você saber. Junto com o verbo no particípio. Participle verb. Fala comigo. Participle verb. Então, o nosso present perfect, ele é formado do verbo have ou has e o participle verb. Ingrid, quando é que eu vou... Por que tem aqui o have e por que tem o has? Por que tem esses 2? Então, se você assistiu o Grammar Week Elementary, ou então se você realmente já sabe de inglês, você vai saber que nós temos alguns sujeitos rebeldes,
como eu gosto de chamar, que são o he, she, it. E aí, para he, she, it, no present perfect, nós vamos usar o has. E o have, nós usamos para I, you, we e they, ok? Está especificado aqui no material. Nós vamos ver direitinho daqui a pouco. Então, o present perfect ele é formado disso aqui, ok? Basicamente isso aí, na forma afirmativa, claro. Agora, quando é que nós podemos usar o present perfect? A primeira forma da gente usar ele é com isso aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Verdinho. Past experiences. Experiências passadas without saying the specific point in the past. Sem dizer o ponto específico no passado. Ingrid, o que isso significa? Muito simples. Quando eu quero dizer que alguma coisa aconteceu, mas eu não estou dizendo quando exatamente isso aconteceu. Eu não estou dizendo um momento específico do passado que isso aconteceu. Eu não estou dizendo um momento específico do passado que isso aconteceu. Nós usamos o present perfect. Tem uma definição do present perfect que nós vamos ver daqui a pouco, onde faz muitas pessoas terem dificuldade para entender esse assunto. E a minha professora de inglês da faculdade, ela deu essa explicação e eu fiquei, cara, é bem mais fácil de explicar o present perfect usando essa explicação aqui de verde. É uma ação do passado, uma experiência do passado, algo que aconteceu no passado, sem dizer quando exatamente isso aconteceu. Nós usamos o present perfect. Vamos aqui ver. I've been to London, but I haven't been to Oxford. I've been to London. Eu tenho estado em Londres. A tradução literal, né? Eu tenho estado em Londres. Eu estive em Londres. But I haven't been to Oxford. Mas eu não tenho estado em Oxford. Eu não fui para Oxford. Eu não estive em Oxford. I've been to London. Eu estou dizendo que eu estive. Eu estive em Londres. Eu tenho estado em Londres, sabe? Eu não estou dizendo quando exatamente, mas eu estou dizendo que eu estive lá. Deu para entender? E aqui, but I haven't been to Oxford. Mas eu não estive em Oxford. Sabe? Eu nunca estive lá. Fala comigo essa frase. I've been to London, but I haven't been to Oxford. Ok? Vamos a esse próximo exemplo aqui. Essa frase aqui é uma frase bem comum, né, da gente ver, e ela está no present perfect. Have you ever watched this movie? Have you ever watched this movie? Por acaso você já assistiu esse filme? Você já tem assistido esse filme? Esse assunto às vezes é um pouco difícil para as pessoas compreenderem, porque ele realmente precisa que a gente use no português, né, para entender melhor, o ter assistido, ter estado, ter visto. E a gente não vê muito isso no português, né? Não é o que nós usamos com facilidade. Mas no inglês é muito importante. Então, have you ever watched this movie? Você já assistiu esse filme? Perceba que nessa pergunta aqui, a gente não está perguntando e especificando um momento específico. Eu tô perguntando no geral. Você já assistiu esse filme? Por exemplo, Capitã Marvel, sei lá, primeiro filme que veio à mente. Have you ever watched Captain Marvel? Sabe, já assistiu? Eu não tô perguntando quando exatamente. Eu quero saber no geral. Ele pode ter assistido ou não. Então, nesse tipo de pergunta, a gente usa o present perfect, ok? E aqui uma observação para você entender melhor. I was in London 2 years ago. Eu estive em Londres 2 anos atrás. Aqui nós temos o past simple, porque nós temos uma ação especificada. Eu tenho um
ponto específico no passado. Here, past simple, passado simples. With a specific point in the past. Com um ponto específico no passado. 2 years ago. When I was in London. Quando eu estive em Londres. 2 years ago. 2 years ago. 2 anos atrás. Então, nós temos uma ação especificada. Tá vendo aqui a diferença? I've been to London. Sem ponto nenhum especificado. I was in London 2 years ago. Was é o nosso verbo to be no passado. Se você viu o Grammar Week Elementary, você sabe disso. E mais uma vez, Grammar Week Elementary, as aulas estão disponíveis como? Vai lá na descrição do vídeo. E aqui, did you watch this movie? Quando eu faço essa pergunta, mais uma vez, ela está no past simple, did. Did you watch this movie? Yeah, yesterday. Sim, ontem, certo? Então, ponto específico no passado, past simple. A ação do passado sem um ponto específico, sem determinar quando aquilo aconteceu, o que é que nós usamos? O present perfect, ok? Então, vamos prosseguir para o próximo uso do present perfect. Nós também podemos usar o present perfect, deixa eu pegar aqui, da seguinte forma. Past experiences that happened till now. Ações passadas que acontecem até agora. Essa é uma definição do present perfect que eu dava muito, eu só usava essa definição, mas nunca ajudava as pessoas a entenderem, sabe? São ações que começaram no passado, mas nós vemos isso agora. Started in the past, but we see it now. Como assim? Bora ver o exemplo. My family has lived in this house for 5 years. My family has lived in this house for 5 years. O que isso aqui está dizendo? Minha família tem morado, tem vivido nesta casa por 5 anos. Minha família tem vivido por 5 anos nesta casa. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que 5 anos atrás, há 5 anos, minha família começou a viver nesta casa aqui. Mas até hoje, a gente está morando nessa casa. Então, essa é uma forma da gente usar o present perfect. Com ações que começaram no passado, mas acontecem até agora. Certo? Por exemplo, I have worn glasses for almost my entire life. Eu tenho usado óculos quase a minha vida toda. Então, desde pequena eu uso óculos, mas até agora eu uso óculos. Isso é o present perfect, certo? Isso é o present perfect. Ações que começaram no passado, mas que acontecem até hoje. Vamos ver outro exemplo? Mia's parents have been together since 1987. Os pais de Mia têm estado juntos desde 1987. Nós vamos ver esse assunto aqui na aula 3, certo? Então fica ligado, quarta-feira nós vamos ter aula sobre esse assunto aqui. Mia's parents have been together since 1987. Os pais de Mia têm estado juntos desde 1987. Desde 1987 até agora, eles estão juntos. Olha aí o present perfect. Viu como é simples? É simples. Agora vamos ler a frase comigo que eu esqueci de pedir para você ler comigo. Fala aí. My family has lived in this house for 5 years. Assim, bem reto a linha, né? Como vocês podem ver. Agora, Mia's parents have been together since 1987. Ok. Perdão, aqui. A garganta tava ardendo, botei uma balinha aqui, ardeu tudo agora. E o último exemplo. I have studied English since I was 14. Eu tenho estudado inglês desde que eu tinha 14 anos. Certo?
Então, desde os 14 anos até agora, eu tenho estudado inglês. E não parei. É uma ação que começou no passado, mas que é verdade, que acontece até agora. Certo? E uma PS, observação. Uma observação da observação. Esse PS é em latim. Eu esqueci agora como é que se pronuncia, mas é uma sigla em latim. Só para ficar sabendo. Eu não sei se você percebeu, mas deixa eu mudar aqui a cor. Aqui. Aqui eu usei for e aqui eu vou apagar essa aqui porque tá muito feio. Ok. Não sei se você percebeu, mas aqui eu usei for e aqui eu usei since. Tem diferença, Ingrid, de quando eu uso um e quando eu uso o outro? Sim, certo? Perceba que aqui, for 5 years, since 1987. Bora lá, aqui embaixo. O for, nós usamos com um período de tempo. Um período. Por 2 meses, por 3 semanas, por um dia, por uma noite, um período. Aqui, for 2 weeks, for 1 year, for 5 hours. Por 2 semanas, por um ano, por 5 horas. Enquanto o since, nós usamos com tempo específico, specific time. Since I was a child, since they got divorced, since 1987. Desde que eu era uma criança, eu estou especificando. Since they got divorced, desde que eles se divorciaram, eu estou especificando. Desde 1987, eu estou especificando. Então, no present perfect, é muito comum, é muito normal a gente utilizar o for e o since, certo? Mas a gente tem essas especificações. O for é com um período. Tipo, porque olha, fica estranho. Olha aqui comigo. I have studied English for I was 14. Não faz sentido. Since I was 14. My family has lived in this house since 4 years. Desde 5 anos? Não, é por 5 anos. Em português, esse for é por e esse since é desde. Então, my family has lived in this house since 5 years. Desde 5 anos? Não, for 5 years. Por 5 anos, certo? Então, preste atenção nisso aí. Rapaz, a gente pronunciou isso aqui? Não lembro. Bora ler essa última aqui. Lê comigo. I have studied English since I was 14. Ok. Acho que a gente leu. Esqueci agora. E a terceira forma da gente usar o present perfect são com recent past actions. Ações passadas recentes. Aqui são ações que aconteceram também no passado, certo? Porque o present perfect, ele é uma mistura do presente com o passado. Loucura, lindo! E a gente tem essa terceira forma de utilizar o present perfect, que são falando ações do passado que acabaram de acontecer. Então, por exemplo, my sister has just called me. My sister has just called me. Minha irmã acabou de me ligar. Ela, na tradução, né, eu acabei de falar no passado, mas literalmente seria: minha irmã tem acabado de me ligar. My sister has just called me. Vamos ver aqui um exemplo. I've cut my finger. I've cut my finger. O que é isso? Eu acabei de cortar meu dedo. Eu tenho acabado de cortar o meu dedo. Eu acabei de cortar o meu dedo. I've just cut my finger. Fala comigo. I've just cut my finger. Ok. Agora, aqui. My housekeeper has just entered my room. My housekeeper. O que é housekeeper? House, casa. Keep é o verbo manter. Keeper é mantenedor.
digamos assim. Então, housekeeper é aquela pessoa que mantém a casa limpa, que está indo lá todo dia, empregado doméstico. Então, my housekeeper has just entered my room. Minha empregada doméstica acabou de entrar no meu quarto. Ela acabou de entrar no meu quarto. She has just entered my room. Ok? Fala comigo. My housekeeper has just entered my room. E aqui? My sister has told me a fun thing she just did. My sister has told me a fun thing she just did. Minha irmã me contou, ela tem me contou uma coisa engraçada que ela acabou de fazer. Perceba, por coincidência ou não, a gente usou muito just. My sister has just called me. My housekeeper has just entered my room. My sister has told me a funny thing she just did. Esse just é apenas, mas aqui tá dando uma ênfase, que acabou de fazer, sabe? Que fez agora, aqui tá como uma ênfase. Então, fala comigo. My sister has told me a fun thing she just did. Ok? A gente usou o just para dar ênfase, mas nós também podemos usar o yet e o already. Ok? Quando é que nós usamos o yet? O yet nós usamos em frases negativas e interrogativas. Negative and interrogative sentences in the end of it. No final da frase. Por exemplo, my sister hasn't finished a C-drama yet. Minha irmã não tem terminado um C-drama ainda. Então, estou dando ênfase usando o yet, que é o ainda. Has my sister finished the C-drama yet? Minha irmã já terminou o C-drama? Not yet. Ainda não. Então, o yet ele pode ser traduzido como ainda e como já. O ainda em frases negativas, como nessa primeira aqui, e nessa resposta curta, not yet, ainda não. E tem a tradução de já para a pergunta, como nessa frase aqui. E nós temos o e lembra, yet no final da frase. Enquanto o already, nós usamos em affirmative sentence, between the two. Não, Ingrid, você se superou agora. Affirmative sentence, pergunta afirmativa. Frase afirmativa, between the two verbs, no meio dos dois verbos. For example, my sister has already finished the K-drama. My sister. Minha irmã, tô confundindo tudo, Jesus. Minha irmã já tem terminado, já terminou o K-drama. Então, my sister has already finished the K-drama. Muitas pessoas usam esse already no lugar errado. Usam no final, usa depois dos dois verbos. Ele tem que vir no meio dos dois verbos. Ok? Alright? E aqui outro exemplo com just. I've just learned more about present perfect. You've just learned more about present perfect. Você acabou de aprender mais sobre o present perfect. É um assunto bem assim, novo e intenso, mas que não é difícil, certo? Não é difícil. O notebook vai descarregar, deixa eu botar aqui para carregar, enquanto isso você respira, você se movimenta aí na cadeira, você se espreguiça. Já disse espreguiça? Disse. Levanta os bracinhos, pega um copo d'água, porque tem muito mais, ok? Pronto. Esse foi o present perfect. Se necessário, assiste essa parte de novo, certo? Vai ter já a parte dos exemplos para você montar exemplos. Depois você vai lá no outro arquivo para você ver o texto, fazer os exercícios, certo? Porque isso é importante. Baixa eles também.
E aqui sobre a estrutura, né? Você viu algumas frases na negativa, interrogativa, afirmativa, mas vamos ver aqui a estrutura. Na afirmação, nós usamos have ou has e o verbo no particípio. Na negação, nós usamos haven't ou have not, ou então hasn't ou has not, e o particípio, o verbo no particípio. E na pergunta, nós invertemos a posição do verbo auxiliar com o sujeito. Se na afirmação a gente tem I have learned, I, sujeito, have, verbo no auxiliar, learned, verbo no particípio. Na pergunta, a gente inverte a posição do sujeito com o auxiliar. I have learned, have I learned? Então, a gente vai, na pergunta, vai usar primeiro o have ou has, dependendo do sujeito, o verbo no particípio e a nossa frase, o restante da frase com a interrogação. Para quem é que a gente usa o have? Eu falei logo no início, para I, you, we, they. Nós precisamos falar I've, you've, we've, they've. Fala comigo. I've, you've, we've, they've. E nós podemos usar o has. Nós usamos o has para he, she, it. It. Nós podemos falar his, she's, it. Fala comigo. His, she's, it. Eu realmente aconselho você a usar mais isso aqui, sabe? Eu, pra ser sincera, eu não tô tão acostumada. Eu ainda fico me policiando a falar assim. I've, you've. Às vezes eu falo mais I have, you have. Não tá errado, de forma alguma, tá certo. É só que no inglês do dia a dia, eles usam mais a forma contracta, certo? Então, eu aconselho você a falar da forma contracta para deixar o seu inglês mais rápido, mais do dia a dia. Mas se você fala o normal, sem ser na contracta, não tá errado de forma alguma, certo? Tá certo também. E aí, quando a gente tem... Vamos lá para o answering, respondendo. Quando nós temos uma pergunta, nós podemos... Uma pergunta com present perfect. Nós temos formas rápidas de estar respondendo, certo? Sem precisar responder, dizendo a frase toda. Se eu chegar aqui e te faço a pergunta. Hey, you. Have you studied English since you? Eu ajeitei isso aqui porque isso aqui dá was. Ok, vou ajeitar para vocês, certo? Have you studied English since you were 14? Have you studied English since you were 14? Você pode me responder, yes, I have, se você tem estudado inglês desde os 14 anos. Yes, I have. Só isso. Mas se você não tem estudado desde os 14, se você tem estudado desde os 7, se você começou a estudar ano passado, você fala, no, I haven't. No, I haven't. E se você quiser deixar formal, no, I have not. No, I have not. Fica mais formal, certo? E aí, has Mia lived in Maceió for 2 months? Viu aqui? For a period of time, um período no tempo, since, um ponto específico. Os 14 anos, ponto específico. Has Mia lived in Maceió for 2 months? Yes, she has. Mia tem morado em Maceió por 2 meses? Sim, ela tem. Ela tem morado em Maceió por 2 meses? Sim, ela tem. Yes, she has. No, she hasn't. Não, ela não tem. No, she has not. Deixa mais formal, se a gente não fala na forma contrária. No, she has not. Ok? Tudo ok até aqui? Respira. E aqui está a parte para você montar exemplos. Tá? Tem aqui exemplos para todos os sujeitos, certo? E tem 3 linhas, uma para afirmação, negação e interrogação, certo? Então, faz aí o exemplo, porque é muito importante você colocar em prática isso que você acabou de ver, ok? Agora, se você assistiu às aulas do Grammar Week Elementary, você vai ver, você vai se lembrar, na verdade, que os verbos no passado, nós temos 2 tipos. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares, assim como no português. Por exemplo,
Dançar. Eu dancei, você dançou, você dançou. Tu dançastes, ele dançou. E assim vai. O dançar, o radical dance, dunk, né? Ele mantém no passado. Dancei, dançou, e assim vai. O verbo irregular no português. O verbo ir. Eu fui, ele foi, nós fomos. É um verbo irregular, ele muda, certo? Assim é no inglês. Os verbos regulares em inglês, eles terminam com ed. Por exemplo, dance, danced. Nós adicionamos o d e nós temos o ed aí na terminação. Outro exemplo, watch, watched. Work, worked. Certo? Nós temos aí o ed no final dos verbos. Os verbos no passado, os verbos regulares, ok? Em inglês nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, em inglês, no passado, nós adicionamos o quê? O ed, como eu acabei de falar. Diga comigo, os verbos regulares em inglês, vai repetindo comigo. No passado, nós adicionamos o ed. Ótimo. Agora, os verbos no particípio regulares, eles também terminam em ed. Assim como nós vimos aqui, ó. Aqui. My sister hasn't finished. Olha aqui o ed. Ele está no particípio e ele termina com ed, porque os verbos regulares em inglês, no particípio, eles também terminam em ed. Eu tô falando isso bem claro, bem pausado, para você realmente entender. Os verbos regulares no particípio, eles terminam em ed, assim como os verbos regulares no passado. Ingrid, o que é um verbo no particípio? Os que terminam em ado, edo e ido no português, para você entender melhor. Comido, bebido, dançado, vestido, viajado, estudado. Esse ado, edo, ido é o verbo no particípio, certo? E no inglês, os verbos irregulares no particípio, eles vão mudar completamente. Nós temos uma nova coluna, digamos assim. Por que está com 2B? Olha, erro de digitação. É com um B só. Aqui nós temos uma lista com os verbos irregulares. Irregular verbs, certo? Beat, beat, beaten. Esse primeiro verbo aqui é o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que no português, por exemplo, termina em ar, ir. Dançar, comer, vestir. Está no infinitivo. Esse segundo verbo aqui, ele está no passado. E esse terceiro verbo aqui, ele está no particípio. Então, esses verbos aqui, na linha, a ordem deles é infinitivo, passado, particípio. Ok? A gente não vai ler todos esses verbos, porque levaria muito tempo. Olha só quantos verbos nós temos aqui. Nós temos muitos verbos, certo? A gente não vai ler tudo isso. Nós temos esses verbos com B, com C, com D. Verbos aqui na ordem alfabética, certo? Para facilitar para você procurar depois. Não estão todos os verbos aqui, porque seria praticamente impossível colocar todos os verbos aqui, mas estão uma boa quantidade, ok? Esses verbos e esses verbos aqui. Para você tê-los como material com você, para você ter esse banco de verbos irregulares no passado e no particípio, em inglês. Mas vamos só ver aqui alguns exemplos. Eu quero que você pronuncie comigo. Vamos lá? Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. Say, said, said. Fala comigo. Say, said, said. Ingrid, você não disse que o verbo no particípio é um novo estilo de verbo? Um verbo novo? Sim, é. Mas acontece.
Tem alguns verbos aqui, né? Olha outro exemplo aqui. Sell, sold, sold. Gente, é com 2 L's. Vai estar corrigido para vocês, certo, gente? Me perdoe. A pessoa, às vezes, não... a vista tá cansada, não vê o erro. Olha outro exemplo aqui. Sick, sought, sought. Certo? Às vezes acontece do verbo no passado e no particípio ser o mesmo verbo, mesmo eles sendo irregulares. E às vezes acontece do verbo ser o mesmo verbo nos 3 tempos verbais que nós estamos vendo aqui. Set, set, set. Shut, shut, shut. Olha aqui de novo. Sit, set, set. Ingrid, como é que eu vou diferenciar? Você vai ver o contexto, a estrutura, se tem algum verbo auxiliar junto, certo? Mas aí nós também temos verbos que são diferentes. Eles são as 3 formas. Como é, gente? Infinitivo. Infinitivo, isso, tá certo. O infinitivo, o passado e o particípio são diferentes. Como, por exemplo, se, só, seen. Eles são diferentes. Outro exemplo, sing, sang, sung. Speak, spoke, spoken. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu falo esse spoke, eu lembro do Spock, de Star Trek. Não sei porquê, me lembra. Steal, stole, stolen. Certo? Então, swim, swim, swam. Nós vamos ter... Eu vou parar de grifar, porque senão a gente passa muito tempo aqui. Mas nós vamos encontrar aqui verbos onde o infinitivo, o passado e o particípio são completamente diferentes. Nós vamos encontrar verbos onde o passado e o particípio são iguais. E nós vamos encontrar verbos onde as 3 formas são iguais. Certo? Eu só lembrei desse verbo aqui, eu quero lê-lo com você. Esse aqui. Opa. O verbo read. O verbo read aqui, a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente, certo? A pronúncia do verbo read no passado e no particípio é red, assim como a cor, ok? Então, a pronúncia disso aqui é read, red, red, certo? Precisava falar isso aqui. Mas o resto é a mesma coisa. Put, 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 e assim vai, certo? Ok? Então, você tem essa lista aqui de verbos. Olha ela depois direitinho. E quer ver a pronúncia? Joga no Cambridge Dictionary, certo? Eu vou deixar o link do Cambridge Dictionary na descrição do vídeo aqui também, ok? Joga lá no Cambridge Dictionary e tu vais poder escutar a pronúncia direitinho do verbo, ver a escrita fonética também. É bem legal, ok? Agora nós estamos já finalizando a aula com o Preposition List, certo? Aqui a gente tem mais uma pancada de adjetivos, advérbios e substantivos com suas preposições específicas. Preposição é um assunto, se não me engano, no Grammar Week Elementary, nós vimos algumas preposições, mas aqui a gente tem essa lista bem maior, ok? Aqui nessa primeira página nós temos os adjetivos com suas preposições e exemplos. Não está a tradução. Sim, não está a tradução. Nós estamos no nível intermediário, ok? Tá aumentando o nível aqui. Aqui nós temos mais alguns adjetivos com preposições. Aqui nós temos alguns nouns, substantivos, com suas preposições. Mais exemplos aqui sem tradução. Sim, estamos no nível intermediário. E agora sim é que eu digo, sim, nós estamos no nível intermediário. Aqui nós temos verbos com espaço em branco para você preencher, certo? Nós estamos no nível intermediário, a gente tem que ir aumentando o nível, tem que ir trazendo dificuldade para poder esticar, certo? Ingrid, não estou conseguindo, estou com dificuldade para fazer esses exemplos. O que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei do Cambridge Dictionary? Pronto. Você vai pegar isso aqui, vai jogar no Cambridge Dictionary. Eu acho que eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar aqui. Vou mostrar. Eu não sei se vai dar para vocês verem tudo. Deixa eu pausar aqui.
Share the whole screen. Ok. Deixa eu abrir aqui para... Nossa, eu abri no da faculdade. Peraí. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vocês vão fazer. Esse aqui é o Cambridge Dictionary, certo? Cambridge Dictionary é um dicionário online específico para learners, para aprendizes. Aqui a gente tem essa área de pesquisa. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, vamos ver, será que vai selecionar? Acho que não vai não. Opa, bora lá. Você vai pegar a preposição, o verbo com a preposição. Você vai jogar aqui no Cambridge Dictionary. Você vai ver os exemplos que ele vai dar, certo? Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. He's been accused of robbery or murder. Então, para o verbo accuse, acusar, nós usamos a preposição of, ok? Então, he's been accused of murder. Acho bem bonita essa palavra. Outro exemplo. Are you accusing me of lying? Are you accusing me of lying? Você está me acusando de mentir, certo? The surgeon was accused of negligence. O cirurgião foi acusado de negligência. No português é acusado de alguma coisa, mas no inglês é accused of. Accused of. Isso aqui é aquele assunto de regência, né? É regência de preposição, regência verbal, regência preposicional? Não me lembro agora. Mas regência de preposição. Preposição é um assunto, né, em qualquer idioma, que pega muito a gente. Porque é diferente do nosso idioma materno. E é o que a gente tem que saber. E até hoje eu me passo às vezes, meu Deus do céu, isso aqui, qual é a preposição? Então é o que você tem que saber. Não tem tanto uma regra assim. Não tem como você saber em passo de mágica. Mas aqui está uma lista enorme de preposição, de regência, né? De preposição, que vai te dar um norte muito grande para você aprender mais sobre preposição. Então, eu vou falar aqui o significado, né? E tu vais anotando, vais sabendo, conhecendo mais. Addicted to. Addicted to, fala comigo. Addicted to. Isso é viciado em, certo? Allergic to. Fala comigo. Allergic to. Alérgico a, né? Angry about. Eu vou falar, você repete comigo, certo? Eu vou falar uma vez, você repete comigo. Angry about. Angry about é você estar com raiva de alguma coisa. Enquanto angry with é você estar com raiva de alguém. Aware of. Fala comigo. Aware of. Estar consciente de. Então, é be aware of, ok? Based on. Baseado em. Capable of. Capaz de. Close to. Próximo a. Dependent on. Dependente de alguém, de algo. Different from. Diferente de algo, de uma coisa, de outra. Dissatisfied with. Não estar satisfeito com alguma coisa. Algumas preposições são como no português, né? Não estou satisfeito com isso, assim como nesse exemplo aqui, mas no geral são diferentes. Excited about. Estar empolgado com alguma coisa. Familiar with. Estar familiar com algo, né? Estar familiarizado, isso. Estar familiarizado com algo. Famous for. Famoso por. Fed up with. Tá por aqui, tá de saco cheio. Frightened of.
assustado com algo, assustado, ter medo de algo nesse sentido. Frustrated with, frustrado com alguma coisa. Good at, você ser bom em alguma coisa. Good for, bom para fazer alguma coisa. Helpful to, útil, algo útil para algo ou alguém. Interested in, ou então interested in, está interessado em algo. Keen on, quando você gosta de algo, quando você é bom em algo. Kind to, ser bom, ser gentil para alguém, ok? Aqui, obsessed with, ser obcecado com alguma coisa, por alguma coisa. Open to, be open to new people. Está aberto para. Pleased with, está pleased with, como aqui no exemplo. My boss was so pleased with my job yesterday. No sentido de você estar satisfeito, isso. Você está satisfeito, algo te agrada. Proud of, orgulhoso de. Responsible for, responsável por. Sick of, cansado de. Sorry for, desculpe por. Tired of, cansado de. Ok? Para agilizar, eu vou ler e já dar o significado, você só escuta, certo? Se der para repetir, você repete ao mesmo tempo que eu estiver repetindo, mas para a gente agilizar aqui. Advantage of, tirar vantagem de. Attitude to ou attitude towards, ter uma atitude para com alguém, referente a alguém. Effect on, o efeito. E aí, effect on ou off? Botei aqui errado, vai estar consertado para vocês, ok? O efeito de algo em alguma coisa. Olha aqui, olha. Ah, gente, olha aqui. Olha só que interessante. Nós podemos ter duas preposições. The effect de alguma coisa on alguém. The effect of alguma coisa on alguém. Em alguém. Olha só que legal. Faith in, ter fé em algo. Increase in, crescer em algo. Lack of, falta de algo. Need for, ter a necessidade de algo, por algo, né? Necessitar algo. Protest against, protestar contra. Reason for, razão para. Reputation for, reputação de. Em português, né, nós dizemos que nós temos a reputação de ser assim, de fazer aquilo. Em inglês é reputation for something. Respect for, respeito por, pelo. Solution to, solução para, solução de algo, ok? E aqui as preposições accused of, ou então accuse, né? Acusado, acusar de. Aimed at, apologized for, applied for, blamed for, borrow from, complain about, concentrate on, consist of, coping with, criticize for, deal with, eu amo isso aqui, lidar com algo, face with, focus on, identify with, immerse in, insisted on, lend to, name after. Esse name after é, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele tem o mesmo nome do meu pai.
Então, ele foi named after my father. Ele recebeu o mesmo nome do meu pai, sabe? Protected against. Rely on, que é confiar. Specializing in. Take advantage of. Translate into. Vaccinate against. Eu não traduzi esses aqui, porque faz parte do seu dever de casa, só acabei traduzindo primeiro, né? Foi o que a gente tinha visto antes. Mas faz parte do seu dever de casa de ir buscar o significado, exemplos para você montar o exemplo, certo? Isso aqui vai ficar contigo para você fazer. Nós já chegamos a muito tempo de aula, eu só olhando aqui o tempo de aula que a gente chegou, mas é importante. Nessa aula aqui a gente focou muito no present perfect e você está saindo com uma lista de preposições e uma lista de verbos do passado e no particípio. Vai ser muito bom para você ter esse banco de listas, certo? Não perde, guarda com preciosidade, ok? Na aula de amanhã, nós vamos ver o anything, something, nothing, used to, be, get, used to e mais um idiom, ok? Nós vamos ver todos esses assuntos amanhã. Mais uma vez, se for necessário, revisa essa aula, ok? Revisa a aula, faz os exemplos, pega os materiais e se prepara, porque amanhã a gente vai ter muito, muito mais. Se essa aula foi útil, me diz se você gostou, fala lá nos comentários. Compartilha aí para os seus amigos, certo? Não seja você o único a ter o acesso a essas aulas, mas compartilha aí com os teus amigos também, ok? Ótima classe! See you tomorrow. Bye, bye.